Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia a você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila, mais uma edição virtual, mais uma edição por videoconferência, nesta semana crucial da pandemia do coronavírus. Mas nós estamos aqui para levar você informações, comentar os assuntos mais importantes do dia, sempre com a participação de convidados especiais, como o doutor Fernando Pereira. Bom dia, Fernando, tudo bom? Bom dia, Heraldo. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui, né? Ainda que por teleconferência, nada como a tecnologia para nos salvar nesses dias de pandemia. É verdade, é importantíssimo isso. A pandemia não vai cortar o rádio, a imprensa de estar se comunicando e passando para os ouvintes aí as informações mais importantes do dia e da semana. É verdade, é isso mesmo. A gente está sempre aqui atento e a tecnologia nos permite, né, esta facilidade. Sempre aí com a assistência técnica do Gabriel Cavalcante, a gente vai levando aí as informações para todos os nossos queridos ouvintes, nossos webnautas que estão aí acompanhando todos os dias. Essa semana inteira foi assim, né? A gente está seguindo à risca aí as determinações das autoridades, né, para evitar a aglomeração e o próprio deslocamento, né? Embora muitos de nós façamos esse deslocamento por carro, mas ainda assim há, né, esse problema todo, porque muita gente ainda continua circulando pela cidade e esse vírus é terrível. Ele tem um poder de propagação muito grande, haja vista os números que são assustadores em todo o mundo, né? É verdade. Mas a gente vai tocando aqui e parece que as autoridades estão trabalhando, porque a Câmara aprovou a renda mínima de R$ 600 para o trabalhador informal. Yuri Hudson, lá de Brasília. A Câmara aprovou nesta quinta-feira, em uma sessão remota, um projeto que prevê o pagamento de R$ 600 a trabalhadores informais por 3 meses em razão da pandemia de coronavírus. A proposta inicial do governo previa o pagamento de R$ 200 para os trabalhadores informais. Mas, na noite desta quinta, partidos fizeram um acordo para elevar o valor, algo aceito pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, a medida é essencial para ajudar as famílias afetadas neste momento. O cenário, como eu disse, é um cenário de guerra. Então, é importante que a gente possa aplicar os recursos também na sociedade brasileira. Então, o governo já garantiu certificados do sistema financeiro, de forma justa em 2008, mas agora está na hora de garantir o salário dos trabalhadores nesse momento de necessidade de isolamento e de paralisia da economia brasileira e mundial. A proposta contou com o apoio de todos os partidos de direita, esquerda, centro, oposição e governistas. O líder do PSDB, Carlos Sampaio, por exemplo, defendeu a medida. Vai poder receber R$ 500 até o limite de R$ 1.000 por família. Via de regra, temos 2 trabalhando nessa família e, portanto, nós teremos minimamente, e eu digo minimamente, porque R$ 1.000, um salário mínimo, é um salário de subsistência, é um salário de sobrevivência, senhor presidente. A mulher que for mãe e chefe de família poderá receber R$ 1.200. Em cada família, até 2 pessoas podem acessar o benefício, o que pode somar uma renda familiar durante a pandemia de R$ 1.200. A proposta segue para a votação no Senado. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Aí, doutor Fernando, parece que o presidente foi bonzinho, né? Porque, pelo projeto do relator Marcelo Aro, lá do PP de Minas Gerais, a proposta seria R$ 500. Na verdade, o governo começou com R$ 300. E aí o presidente assinou, né, com a possibilidade de o aval para subir para R$ 600. E no caso das mulheres, que são provedoras dos lares, da família, né, essa cota emergencial ela é elevada ao dobro, então dá R$ 1.200. Já é, acho que, alguma coisa assim
substancial para enfrentar esses primeiros 3 meses aí dessa grande crise em que a economia realmente está engessada, está parada e a gente não tem de onde vir recursos realmente. Como você disse, o governo anda trabalhando, né? Esse valor foi construído durante o dia de ontem, né? Como você bem disse, o valor inicial que a proposta do governo era um valor menor para que não houvesse muito impacto, né, no Tesouro, mas os parlamentares sensíveis, né, ao momento que nós vivemos, em que essas pessoas que não têm emprego formal são hoje as que estão mais sofrendo. Elas não têm dinheiro, não estão conseguindo trabalhar, por consequência não conseguem receber, a geladeira já deve estar vazia. Não podemos esquecer que essa ajuda, seja de 500, seja de 600 reais, não pode demorar a chegar para essas pessoas, né? Para que elas não possam passar aí necessidade. Mas eu acho que, claro, foi construído, o presidente andou dando declarações ontem, isso foi muito discutido com o ministro da Economia, com o Paulo Guedes, né? Para ver qual seria o valor final. Estamos falando aí mais de 45 bilhões de reais. Mas acho que é um primeiro passo, fora outras medidas que também têm que vir para aqueles que têm emprego formal, porque já há muitas demissões acontecendo, em especial aí nos hotéis, né, na rede hoteleira, e daí para cima, né? Muita gente, infelizmente, vai acabar perdendo emprego. Esperamos que essa quarentena que nós estamos sendo submetidos não demore muito a passar. É verdade. E a gente tem observado também que no mundo inteiro as grandes nações, e principalmente as mais ricas, elas estão determinando, né, a injeção de recursos nesse momento de crise. Não adianta, tem que realmente injetar recursos, porque do contrário, o prejuízo vai ser muito maior. Porque se não houver recursos para atravessar essa fase agora, você imagina o mundo inteiro para tentar amenizar os prejuízos que advirão, com certeza, dessa paralisação da economia, de um modo geral. Mas tem que ser assim também, realmente. Os mais ricos têm que injetar dinheiro, têm que injetar recursos. Eu estava ouvindo ontem uma entrevista de um dos autores da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele disse que a própria lei já prevê situações como essa. Então, se não quiserem fazer, realmente é porque é má gestão e falta de visão de governantes. Tem que injetar realmente recursos na economia, e como você falou, o pessoal também que é empregado, para evitar grande massa de demissões no país inteiro. Ainda ontem houve uma reunião, né? Você falou aí do aspecto global dessa pandemia. Ontem houve uma reunião do G20, o qual o nosso presidente participou, teve voz, né, durante a reunião, e os líderes, né, das maiores nações do mundo se comprometeram a estar injetando aí no mercado mundial 5 trilhões de dólares, o que para nós é um número astronômico, né? Em reais, né, seriam mais de 15, sei lá, 50 trilhões de reais, enfim. É claro que não foi detalhado como é que isso vai ser feito, mas muitos desses incentivos serão cortes de impostos, né? O não recolhimento de impostos, subsídios para empregados, né? Para proteger aí as vagas de trabalho, enfim. E o próprio empresariado vai precisar de crédito para continuar trabalhando e funcionando. É verdade. E ontem o presidente bateu na mesa, ele falou: o presidente sou eu, né? Essa manifestação foi a respeito da fala do Mourão, que disse que a ordem do governo é o isolamento. O presidente sou eu, pô. Foi assim que o Bolsonaro reagiu ao ser questionado ontem sobre a declaração do vice Hamilton Mourão defendendo o isolamento social durante a pandemia do coronavírus. Menos de 24 horas após Bolsonaro fazer um pronunciamento em rede nacional, pregando a reabertura das escolas e do comércio, o Mourão afirmou que a posição do governo para combater o coronavírus continua sendo uma só, a da quarentena. Apesar de desautorizar Mourão, o Bolsonaro elogiou o vice em conversa com jornalistas. O presidente sou eu, pô. O presidente sou eu, repetiu ele várias vezes, diante do Palácio da Alvorada. Os ministros seguem as minhas determinações. E o Mourão tem ajudado bastante. Tem colaborado, dado opiniões. É uma pessoa que está ao meu lado. É o reserva de vocês. Se eu empacotar, aí vocês vão ter que engolir o Mourão. É uma boa pessoa, pode ter certeza. Bolsonaro disse ainda que o Brasil não chegará
no mesmo nível de contaminação e de mortes verificadas em países como Estados Unidos e Itália, porque os brasileiros possuem algum tipo de diferenciação. Não apresentou, porém, qualquer embasamento para justificar o que disse. Disse ele ainda: acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado, não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto, sai, mergulha e não acontece nada. O presidente disse isso, mas depois, esse que pula em esgoto, sai, mergulha e não acontece nada, é o primeiro, coitado, que fica lá na fila do SUS e acaba morrendo lá na porta dos hospitais públicos. O presidente está com a falta de visão total. Mas você veja, essa questão aí, né, o presidente na terça-feira, no seu pronunciamento, acabou levantando uma bola que tem sido discutida nos últimos dias, né? Qual que é a melhor medida, o melhor caminho para se proteger a população do coronavírus? Seria o isolamento horizontal, indistintamente para toda a população, né? Então todos não vou dizer presos, né? Mas todos isolados em casa, ou o melhor seria o isolamento vertical, ou seja, nós protegermos os idosos e aquelas pessoas que têm imunidade mais baixa, que é o grupo de risco, né? Que são as pessoas que correm mais risco de, se pegarem o coronavírus, terem uma situação mais grave da doença. Essa discussão se iniciou, né? Existem especialistas defendendo uma situação e outra. Não há unanimidade no mundo científico sobre isso, né? Agora eu levanto a seguinte observação: na China, que foi o início de tudo, né? Que durante muito tempo foi o epicentro da doença, como eles conseguiram vencer essa epidemia, Heraldo? Todos se isolando em casa, por determinação do governo. Todos. Você veja que em Wuhan, que foi a capital da doença, haviam barreiras dentro da cidade, nas grandes avenidas, ninguém circulava, era eminentemente proibido. Proibido. Você só via na rua pessoas desinfetando a cidade, porque também, Heraldo, não adianta a gente se isolar em casa se o governo também não fizer a parte dele, está desinfetando as ruas, né, os locais de grande aglomeração, os ônibus, claro, o transporte público, pontos de ônibus, estações de trem, de metrô, de ônibus, enfim. Isso é importante, mas a preocupação do presidente, claro, de todos os líderes mundiais, é com a economia, né? A economia dos seus países, dos seus nacionais, né? Da sua população. Como é que vai ser o pós-epidemia, né? O dia depois de amanhã, como é que será? Mas está levantada essa discussão. Você tocou nesse assunto importantíssimo, né, da China, e a Itália, principalmente a cidade de Bérgamo, lá na Lombardia, lá na Itália, ela desdenhou, né, da gravidade da crise, tanto que várias autoridades diziam: não, aqui não fecha nada, a indústria, as empresas vão trabalhar, o comércio tem que continuar trabalhando, abrindo, essa coisa toda, e é a região que mais sofre, né? E se vê hoje tropas do exército retirando em comboio, né, dezenas de caixões dos mortos para serem cremados em outros lugares, pois na própria cidade já não há mais como fazer esse tipo de coisa. Isso é muito grave mesmo. Então, é claro que tem algumas situações que merecem, né, vamos dizer assim, uma flexibilidade maior, mas não desdenhada a ponto do que falou. E nós estamos na fase principal, né, na fase de maior gravidade da crise, né? Se a gente conseguir atravessar esse trabalho, é o que falam todos os especialistas, a gente vai ter realmente um futuro um pouquinho mais tranquilo. Nós estamos no início da subida, né, da linha do coronavírus no Brasil. Então, nós temos que tentar frear o máximo possível. Mas por que frear, Heraldo? Porque senão o sistema de saúde não vai aguentar. Se nós tivermos muitos casos, e esses casos muito graves, a gente não vai aguentar. Não haverão leitos suficientes para os pacientes, não haverá respiradores, passaremos a sofrer o que a Itália está sofrendo, França, Espanha, os próprios Estados Unidos. Vejam bem, Nova York, a capital do mundo, a grande Apple, está sofrendo. O governador todo dia vem na televisão dizendo: não temos respiradores suficientes.
Você vê, o governo federal mandou para eles 7 mil. Eles precisam de 30 mil para começar. 30 Verdade. mil. Lá como cá, estão sendo construídos hospitais de campanha. Isso é muito importante para poder ter um local de isolamento para esses pacientes e um local adequado para eles serem tratados. Uma Pois coisa é. triste, Geraldo, só para finalizar essa fala, uma coisa triste, você citou aí na Itália, aqueles caminhões levando seus caixões, é uma doença tão solitária, porque você veja, a pessoa em estado grave, ela fica totalmente isolada, ela não tem o afeto de familiares. Se porventura acontecer o óbito, não será possível fazer um velório, porque você está proibido de juntar pessoas, né? Fazer uma aglomeração de pessoas. Lá na Itália, muitos estão sendo cremados porque não há local para enterrar. Você citou os Estados Unidos, que já supera a própria China em número de mortos pela pandemia. Quer dizer, e aí vem esse translocado e fala, não, isso é uma gripezinha, um resfriadozinho, não pega nada, o brasileiro está imune. Está imune coisa nenhuma, está imune nada. E ontem o Brasil completou um mês, né, da pandemia de afetação mais grave, né? Já foram confirmados, né, aproximadamente o óbito de 2.600 pessoas, que são os números atualizados pelas secretarias de saúde, né? Os estados de Goiás e Santa Catarina também confirmaram as primeiras mortes. A crise da pandemia fez o Banco Central reduzir de 2,2 para 0 a estimativa de crescimento do PIB este ano. E o dólar caiu pelo segundo dia. Fechou ontem, na quarta-feira, a 5,03. Na manhã, manteve a tendência e por volta do meio-dia já era comercializada abaixo de R$ 5. Dirigentes de clubes de futebol do país se reuniram por teleconferência para debater férias coletivas dos jogadores e cortes de salários. Há uma resistência grande dos jogadores, eles não querem ter o corte nos salários, eles optaram exatamente para férias coletivas. Mas, de qualquer maneira, meu amigo... Nenhum trabalhador quer ter esse corte, né? Essa redução de renda, né? Mas nós estamos vivendo um momento difícil, né? Você veja, os times de futebol não estão jogando, não estão tendo arrecadação, né? As televisões, obviamente, não estão passando jogos, eles não estão ganhando direito de imagem, mas eles têm que repensar, como todos os empresários estão fazendo, todas as empresas. Você vê que o esporte, falando no esporte, ele está paralisado praticamente no mundo todo. Não acredito que existam hoje campeonatos sendo disputados, a não ser, acredito nem que campeonatos virtuais, né? Desses jogos que a garotada gosta de assistir pela internet. É verdade. Chegando ao ponto, por mais que o Japão e o COI, né, que é o Conselho Internacional Olímpico Internacional, resistiam, mas tiveram que cancelar a Olimpíada, né? Adiaram ela para o ano que vem. Acho que foi uma decisão acertada. Os atletas estão hoje mais à vontade, né? Mais respirando felizes, porque não estavam conseguindo treinar, então iam chegar numa Olimpíada, se é que ela ia acontecer, sem o seu melhor momento, sem o seu melhor rendimento. Não haveria público para assistir, estaria proibido. Assistiríamos pela televisão, né? Todos aqueles profissionais da imprensa correndo risco, enfim. E o Japão hoje, apesar de algumas imagens do final de semana, a população nos parques, praças, passeando no domingo, hoje já também vive, mesmo em Tóquio, a governadora já restringindo vários serviços, comércio, pedindo para a população ficar na rua, ficar em casa, melhor dizendo. A quarentena está no mundo todo. É verdade. E ontem, 4 tripulantes do navio Costa Fascinosa, com suspeitas do coronavírus, foram removidos para tratamento no Hospital da Beneficência Portuguesa aqui em Santos. 2 deles desembarcaram na tarde de ontem e outros 2 já haviam desembarcado antes, né? O navio está na área de fundeio de Santos desde o último dia 17. Né? As autoridades aí da Anvisa estiveram a bordo e determinaram, né, que eles fossem atendidos agora em hospital. Vamos ver se, né, que tudo corra bem com esse pessoal, porque também é grande, né? Muitos conseguem atravessar, mesmo contaminados com o vírus, conseguem, né, se restabelecer e tiver um tratamento bom, acabou. E pegando carona nessa questão do navio, desses passageiros, ontem foi publicado também no Diário Oficial
uma portaria proibindo o desembarque de estrangeiros de qualquer nacionalidade em portos brasileiros por 30 dias. Não será possível, então, claro que o comércio internacional não está parado, o Porto de Santos não para, mas os tripulantes estão proibidos de desembarcar no Brasil. Por 30 dias, nenhum estrangeiro poderá desembarcar nos portos brasileiros. E uma coisa interessante que você falou, claro, a gente acaba divulgando mais os casos suspeitos e confirmados do coronavírus, mas muitos estão superando, estão se curando, viu, Heraldo? É verdade, pois é. Inclusive, o Ministério da Saúde, eu via a entrevista coletiva dias atrás, e o secretário executivo do Ministério, eles têm feito um trabalho muito grande, né, os técnicos do Ministério da Saúde, ele dizia que a epidemia, claro que ela tem um início, meio e fim, e o fim dela ocorre quando pelo menos 50% da população pega o vírus, que aí começa a criar anticorpos, e aí passa a diminuir cada vez mais o contágio. Então, se a gente for acreditar nesses números, pode ser um período que demore muito a passar, mas as pessoas pegando e se curando vão criando anticorpos, é importante para a gente acabar aí com o coronavírus, com essa epidemia. E ontem os prefeitos estiveram reunidos novamente aqui no Comitê Metropolitano de Contingenciamento do Vírus e foram baixadas novas medidas, né? Até o momento, a região conta com 11 casos confirmados, sendo os 10 em Santos e 1 em Praia Grande, e 599 casos suspeitos. O momento é de ficar em casa, e essa posição está mantida nos novos municípios da Baixada Santista. Essa foi a fala do prefeito de Santos, né, o Paulo Alexandre Barbosa, em que os demais colegas prefeitos das demais cidades definiram outras medidas. Por exemplo, transporte público. As concessionárias devem diminuir o número de passageiros nos ônibus para evitar aglomerações e permitir que as pessoas façam as viagens sentadas. Novas linhas de ônibus serão criadas exclusivamente para o transporte de profissionais de saúde, segurança e área social. As prefeituras definirão como vai ser feito isso. No comércio, as restrições de abertura continuam mantidas. As escolas, ficou garantida a distribuição de alimentos para crianças que estão fora da rede municipal. Isso aqui eu venho batendo ao longo da semana, porque é aquela história, as prefeituras estão pagando pelo fornecimento da alimentação para as crianças. E aí, sem o pessoal nas escolas, os merendeiros, cozinheiros, essa coisa toda, como é que vai fazer? E sem funcionamento, a gente corria o risco de todo esse material deteriorar, claro, perder, e a prefeitura fica pagando. Então, definiram que muitos vão continuar fazendo os alimentos e os pais, os responsáveis, vão na escola buscar. Isso é o correto mesmo, porque tem muita criança que depende dessa alimentação, né, para se manter. É muito triste isso, mas é uma realidade. Então, eu acho que agiram certo. Alguns municípios já tinham saído na frente, como Guarujá, São Vicente, já estavam fazendo assim a alimentação, o pai, o responsável pela criança, ia lá na escola, porque a gente sabe, as crianças moram perto das escolas, então, sabe, não tem que ir todas as crianças para a escola, nem todo mundo. Vai lá o pai, vai o responsável, pega e pronto. Já é uma garantia. Isso no Brasil todo, né? Muitas crianças acabam só se alimentando dentro das escolas e entidades filantrópicas congêneres. E, inclusive, hoje, o Heraldo, esse kit deve estar servindo só para alimentar as crianças, não, mas a família toda. Também, claro, com certeza. Com certeza, porque sem dinheiro, meu amigo, sem dinheiro. Aí tem na saúde, eles vão continuar passando chapéu, os prefeitos pedindo mais dinheiro, né? E principalmente para comprar esse material, máscara, luva, touca, avental, respiradores, né? As vacinas, os prefeitos vão fazer também um pedido para um maior repasse da vacina contra a gripe, que acabou, né? Não tem mais. E isso aí eu acho que foi algo muito mal projetado, porque se divulgou que tinha vacina, então alvoroçou principalmente as pessoas mais idosas, os acima de 60 anos, que correram para as policlínicas, postos de saúde, chegando lá, muitos ficaram na fila por mais de 1 hora e não tinha vacina. Então, se o objetivo é evitar aglomeração, não podia fazer isso. Tinha que ter uma logística melhor, um escalonamento, falar, olha, bairro tal vai ter vacina, outro bairro vai ter vacina, para evitar que as pessoas corressem, né? Mas, Heraldo, sabe o que acontece? Ainda ontem eu estava vendo, havia a vacina
aqui perto do mercado, naquela região do mercado. Pessoas da Aparecida, Ponta da Praia, do Marapé, correram para aquele local, os idosos, para serem vacinados, né? Porque a gente tem uma rede, pelas redes sociais, né? Pelo WhatsApp, as informações circulam muito rápido, né? Então, o pai ligando, o filho, olha, tem vacina, estou sabendo que tem vacina ali em algum lugar, em tal lugar. Então, houve uma correria. Mas você tocou num ponto crucial. O governo antecipou a vacinação. Com antecipação, me parece que eles não estavam preparados, né, para a corrida que haveria aos postos de saúde, com essa, não vou dizer histeria, mas com esse medo que circula aí por conta da epidemia. Óbvio que houve uma corrida, né? As famílias se preocupam muito com os seus idosos, todos foram levados de uma só vez para os postos de saúde, acabou as vacinas. E o pior, essa situação é que os idosos continuam indo todo dia no posto de saúde para saber se tem a vacina e ficam circulando na rua, que é o que a gente não quer. Pois é. Olha, uma medida, acho que acertada até para tirar muitas dessas pessoas do ócio, é que presos de São Paulo vão confeccionar máscaras para a proteção contra o coronavírus. Desde anteontem, os presos do sistema do Estado estão auxiliando nas ações de prevenção. A previsão é de que sejam produzidas 33 mil peças por dia nas fábricas adaptadas especialmente para a produção de máscaras de proteção descartáveis. Cerca de 250 presos de várias regiões penitenciárias masculinas e femininas vão confeccionar as máscaras de proteção. A Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, a FUNAP, vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária, começou na terça-feira a confecção em oficina das penitenciárias masculina 1 e feminina 1 e 2 do Tremembé. Só nessas fábricas, a produção diária será de 18 mil peças, com 121 máquinas trabalhando. Ainda nessa semana, a penitenciária feminina de Tupi Paulista e a penitenciária masculina de Andradina também começam a fabricar as máscaras. Nas próximas semanas serão instaladas fábricas em presídios de Itaí e Araraquara. Ao todo, a estimativa da produção inicial é de 33 mil peças por dia. As fábricas tiveram seu parque fabril adaptados para a confecção das máscaras e as oficinas foram higienizadas e criado um protocolo de higiene pessoal e ambiental com base nos padrões hospitalares para garantir a higiene das peças, né, feitas em TNT duplo. E serão vendidas depois a preços de custo. Está aí uma boa notícia e uma boa ocupação para essa massa penitenciária que muitas vezes fica ociosa aí, sem ter o que fazer. Não, e você sabe que até nos postos de saúde, nos hospitais, acaba faltando esse tipo de equipamento para os profissionais de saúde, para o pessoal de limpeza, naqueles locais em que ainda é possível entrar um ou outro parente como acompanhante. E nos postos de saúde, que são as UBS, são a porta de entrada do possível contaminado, né? Então a pessoa tem que chegar nesse tipo de ambiente, na UBS, já receber uma máscara. Olha, estou resfriado, estou com febre, pum, já põe uma máscara nele. É importantíssimo esse trabalho e não deixa aí os condenados ficarem ociosos, né? De alguma forma o trabalho vai diminuir a sua pena e eles estão fazendo um grande trabalho social. Você vê que na Espanha, Heraldo, muitos médicos têm reclamado que faltam esses EPIs, esses equipamentos de segurança dos profissionais de saúde. Lá, mais de 5 mil profissionais de saúde contraíram a Covid-19 no trabalho. É um número muito grande. E a Justiça negou o pedido de isolamento de moradores de rua com sintomas de coronavírus, né, que havia sido pedido pela Defensoria Pública de Santos, né? O pedido é que fosse ofertado pela Prefeitura um local adequado para isolamento domiciliar ou então auxílio aluguel aos moradores de rua. A ação foi movida pela Defensoria Pública de Santos e solicitava ao município que regularizasse a situação em até 4 horas. A ação passou a tramitar após o Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria Pública de Santos receber informações de que alguns moradores acolhidos na seção de acolhimento e abrigo provisório de adultos e idosos estariam com sintomas da doença.
Segundo o defensor Tiago Santos de Souza, essas pessoas necessitavam de isolamento domiciliar, mas o serviço não havia ofertado pelo município. Segundo ele, a casa de acolhimento não possui estrutura física e sanitária necessária para o isolamento, né? Mas o juiz Rodrigo de Moura Jacó indeferiu a liminar, né, sob a justificativa de que não seria viável ao município conseguir alocar todos os moradores de rua ou conseguir verba para pagamento de auxílio aluguel. Ele determinou à prefeitura que providenciasse medidas razoáveis para atender aos moradores de rua sintomáticos e diz que as casas onde geralmente ficam os moradores de rua são locais de aglomeração e, por mais absurdo que possa parecer, em relação ao coronavírus, é mais prejudicial o acúmulo de várias pessoas em um único local do que o sistema que vem sendo mantido até hoje. Já a prefeitura disse que foram adotadas providências como orientação sobre a higiene, limpeza e encaminhamento necessários. É aquela história, poxa, tudo bem, a gente sabe, é um problema sério, gravíssimo, mas a prefeitura não conseguiu solucionar nem a situação de moradia para aquelas famílias que perderam tudo, perderam absolutamente tudo nas enchentes que ocorreram aí há 2, 3 semanas na cidade. Como é que ia atender toda essa imensa população de moradores de rua? Não tem como, realmente. Obrigar o município a fazer isso é sem sentido, realmente. É uma situação muito difícil, porque se na rua é ruim para eles, no abrigo pode ser pior. Porque Muito pior, lógico. O juiz tem razão. Acaba aglomerando muito. Esses abrigos são preparados para receber o máximo de pessoas possível. Então, são vários beliches, um do lado do outro. Como é que faríamos? Teria que ser tirado alguns beliches, né? Aumentado o espaço. Então, a casa não poderia abrigar uma quantidade normal. Haveria necessidade de se alugar outras casas e, de repente, como é que seria essa procura nesse momento? Até viabilizar isso tudo, acabou a epidemia. Agora, eu acho que a prefeitura tem que, sim, orientar esses moradores com relação à higiene, os cuidados, distribuir kits de segurança, máscaras, álcool gel para essa população. E o álcool gel é importante porque acredito que eles não vão consumir esse álcool gel de forma inadequada, né? Vão usar mesmo para se proteger. E olha só, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, testou positivo para o Covid-19. O anúncio oficial foi feito pelo próprio premier em uma mensagem de vídeo publicada pelo Twitter oficial. Johnson é o primeiro chefe de governo dentre as principais economias do mundo a testar positivo para a doença desde o início da crise. Nas últimas 24 horas, disse ele, né? Eu desenvolvi sintomas leves e testei positivo. Estou isolado, mas vou continuar liderando o governo via videoconferência, enquanto lutamos contra esse vírus. Daí, a Inglaterra também foi um dos países que mais relutou em adotar as medidas. É verdade. Olha só. Você vê que o príncipe Charles, já há alguns dias, já tinha sido noticiado que ele estava, né, com o Covid-19, já está em isolamento. Agora, o Boris Johnson é complicado, porque ele, como o chefe de governo, quantas pessoas nos últimos dias ele teve contato? Quantas pessoas estão nessa situação suspeita, que pelo protocolo devem ficar confinadas em casa? Claro, hoje o que nós estamos fazendo aqui, a informática ajuda nas teleconferências, né? O trabalho não está suspenso, eles continuam trabalhando e tomando as medidas importantes. Você vê que em Portugal, a coisa de 2 semanas atrás, o presidente da República, Marcelo Rebelo, havia tido contato com crianças de uma escola, o qual, dias depois, ficou constatado um caso de Covid-19 e ele se autoconfinou. Mesmo sem ter testado, a princípio, se autoconfinou, fez os testes e deram negativos, como deu negativo também do presidente da República nosso. O Bolsonaro também passou momentos difíceis quando vários membros da sua equipe pegaram o Covid-19 importados dos Estados Unidos. E o governador João Dória registrou um boletim de ocorrência na madrugada de hoje, após receber telefonema com ameaças de mortes, segundo informou o Palácio dos Bandeirantes. A segurança do governador foi reforçada e a Polícia Civil apura a origem da ameaça, né? As ameaças foram dirigidas ao telefone celular do governador e davam conta, em tom ameaçador, de que atos seriam realizados em frente à sua residência pessoal,
nos jardins, na zona sul da capital, né? Isso é o que consta do boletim de ocorrência registrado pela Delegacia de Operações Policiais Estratégicas, o DOP. O Palácio dos Bandeirantes diz que a Polícia Civil está investigando os casos, né? Tem aí também a informação de que caminhoneiros, né, estão insatisfeitos com as medidas adotadas pelo governo de São Paulo, essa coisa toda. Não estou dizendo aqui que foram caminhoneiros que ameaçaram o governador, mas de qualquer maneira, aí conseguiram ligar diretamente para o celular dele, porque não é muito difícil hoje você obter um telefone celular de autoridades, né? Tá aí a Intercept que vasculha a vida de todo mundo. Né? A Intercept que eu diga. Mas falando do governador, acho que foi muito ruim, né? Aquela reunião, videoconferência em que o presidente da República fez há dias atrás com os governadores do Sudeste, Centro-Oeste e Sudeste. Ficou deselegante, né? Eu acho a postura do governador Dória. Ele poderia ter, né? Ele se acha tão um galardão, né? Um homem cheio de etiquetas. Acho que ficou feio. Obviamente, ele chamar a atenção do presidente da República. Acho que ali era um momento de consenso, né? A reunião tinha sido marcada para que eles pudessem, de forma conjunta, traçar medidas necessárias para combater o coronavírus, e virou ali quase que uma praça de guerra, né? Quase que um debate eleitoral, infelizmente. E o governador vem pagando por isso nas mídias, nas redes sociais e nesse tipo de situação, né? Infelizmente, aí sofrendo ameaças. E lá na Praia Grande, olha só, funcionários dos hospitais são presenteados com um café da manhã especial. São os funcionários lá do Hospital Irmão Dulce, né? A ação foi da panificadora Ana Paula, lá no bairro Guilhermina. O proprietário Oswaldo Santana, junto com a esposa, tiveram a ideia de ajudar de alguma forma os profissionais de saúde. Após receber a liberação da equipe da enfermagem do hospital, um funcionário da padaria entregou pacotes que continham café, pães, presunto, queijo, sonhos, recheados, né? Esses pães doces, bolos, tudo na manhã de ontem, né? Então, daí uma forma de dar um incentivo também para esse pessoal da saúde, né? Uma coisa que a gente vai sair desses momentos difíceis de coronavírus, eu acho que é um pouco melhor como ser humano, né, Heraldo? A gente tem visto várias ações de solidariedade, como essa do café da manhã, até você citou aí os caminhoneiros, pessoas que, vários restaurantes, né? Todos os restaurantes do estado de São Paulo estão fechados, só podem fazer comida para entrega. Os caminhoneiros não conseguem se alimentar dentro do estabelecimento, eles têm que comer fora. E muitos acabaram fechando, porque vivem na estrada, o restaurante vive de servir refeição dentro do restaurante. Pessoas voluntárias estão levando alimentos para os caminhoneiros nas estradas. Achei isso fantástico. Estão distribuindo cestas básicas para as pessoas carentes que não estão conseguindo ter acesso à renda e, por sua vez, ir ao supermercado comprar itens de primeira necessidade. Claro que o confinamento vai despertar nas pessoas o seu melhor lado, a melhor virtude, mas também os piores defeitos. Esse é o medo. E uma coisa, Heraldo, que as pessoas, que tem sido uma preocupação constante, é o lado psicológico das pessoas em isolamento. Esse sofrimento, esse medo, essa angústia, o que elas podem causar, né? Pode ser uma doença, despertar uma doença psicológica nas pessoas. Isso também é perigoso, a gente tem que ficar atento. Existem voluntários psicólogos que estão atendendo voluntariamente via telefone, via redes sociais. Essas pessoas também estão fazendo um trabalho fantástico. Fica aqui o meu parabéns para elas. Por isso que é importante essa comunicação, né? E quem tiver a oportunidade de fazer esses contatos como nós estamos fazendo hoje e tal, é importantíssimo, né? Dar uma ligada para o parente, para alguém, né? Está certo, você não pode fazer a visita presencialmente, abraçar, beijar, essa coisa toda, mas uma ligação, um telefonema é sempre importante para mostrar que tá todo mundo irmanado nessa... Estão todos ali na mesma situação. Uma notícia que deixa o povo revoltado, meu amigo, é o seguinte: Eduardo Cunha vai para prisão domiciliar para aguardar teste de coronavírus. A juíza substituta Gabriela Haddad, da 13ª Vara Federal de Curitiba, a famosa 13ª Vara, que era
a vara lá do juiz Sérgio Moro, colocou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em prisão domiciliar, após ele ser submetido a um exame de coronavírus. Cunha realizou uma cirurgia na semana passada com o médico diagnosticado, e foi diagnosticado, melhor dizendo, né, com Covid-19. Ele foi condenado na Lava Jato a 14 anos e 6 meses de prisão por propina de 1.300.000, 1,3 milhão de francos suíços, fruto da compra de um campo de petróleo na África pela Petrobras. Segundo a própria juíza, o ex-presidente é um dos notórios alvos da operação e teve a prisão preventiva decretada para evitar obstáculos às investigações à sua fuga. Na decisão, a juíza relembra que não foi possível identificar todos os valores desviados que são relacionados à Cunha. Porém, a situação do saúde do ex-presidente da Câmara faz necessária a ida para o regime domiciliar. O médico que realizou a cirurgia em Cunha segundo esse médico, né, foi diagnosticado o Covid-19. Ele fez o teste e, de acordo com a defesa, aguarda o resultado, que deve ser encaminhado em até 48 horas. Segundo a juíza, depois que ele estiver melhor, ele volta para a cadeia. Aí eu tenho cá minhas dúvidas. Eu acho que essa decisão ela vai se tornar definitiva e o cidadão aí que roubou e fez todos os malfeitos, como se dizia no tempo aí dos governos do PT, vai ficar em casa, como tantos outros notórios ladrões que estão cumprindo pena em casa. Pois é, Heraldo, essa notícia aí, né, fechou o dia de ontem, né, essa surpresa, então o Cunha indo para casa com a tornozeleira eletrônica e já fez listão, viu? Porque o Bretas do Rio de Janeiro também autorizou a prisão domiciliar do Dário Messer, que é o doleiro dos doleiros, né? O grande arquiteto da lavagem de dinheiro de toda essa máquina que foi a operação, né? Que a Operação Lava Jato descobriu. Então, pelo que está dando a entender, vai ser uma máxima dos juízes daqui para frente. Então, quer dizer que todo preso acima de 60 anos vai ser considerado em estado, né, no grupo de risco e dependendo da pena, dependendo do crime, se não foi um crime com violência, grave ameaça, põe ele em prisão domiciliar, vai faltar a tornozeleira eletrônica para essas pessoas todas. Infelizmente. Porque você vê, o Estado de São Paulo proibiu a saída de Páscoa. E os juízes federais acham que o Dário Messer, o Cunha, pode ir para casa. Quer dizer, são situações contraditórias da justiça brasileira. É verdade. Isso é muito grave, porque é o seguinte, passa a ideia de que realmente o crime com bom rendimento, o ladrãozão de banco mesmo, ladrãozão de caixa forte, compensa. Infelizmente passa essa ideia, né? Aí você olha para as cadeias, quem que está preso na cadeia lá? É o cara que ficou 2, 3 porçãozinhas de maconha, né? O cara que furtou um sabonete no supermercado, enquanto que os grandes ladrõezões estão hoje em prisão domiciliar. E a dinheirama que eles roubaram não foi restituída. Não foi restituída à origem. Integralmente não foi. Claro que os juízes estão ressalvando que enquanto durar a pandemia e tal, passando isso, todos serão reavaliados. Mas eu acho que é um mau precedente, já temos 2, e eu acho que daí para frente virão mais notícias nesse sentido. Olha, Heraldo, se liberarem o ex-governador do Rio de Janeiro, aí é para fechar para balanço. Aí acabou. Pode ter certeza, daqui a pouco vão dizer que ele está com coronavírus também, ou suspeito de coronavírus, e vai para casa, né? Vai para casa também. Olha, a ONU está dizendo que o mundo está ganhando a guerra contra o novo coronavírus. Ana Paula Loureiro. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, participou nesta quinta-feira do encontro dos líderes do grupo das 20 maiores economias do mundo, o G20, promovido para abordar a pandemia do Covid-19. Falando na reunião organizada pela Arábia Saudita, o chefe da ONU disse que o mundo está em guerra com o vírus e não está ganhando. O chefe da ONU lembrou o crescimento exponencial do número de casos. Demorou 3 meses para chegar a 100 mil casos, 12 dias para chegar a 200 mil e apenas 4 para chegar a 300 mil.
Por fim, o mundo chegou a 400 mil infecções em apenas um dia e meio. Para ele, isto é apenas a ponta do iceberg. Antes da reunião, Antônio Guterres enviou uma carta aos líderes do G20, defendendo que eles precisam ajudar as nações mais vulneráveis a enfrentar a situação. O encontro extraordinário acontece 3 dias após o início de uma sessão de ministros da Economia e governadores dos bancos centrais para definir um plano de ação conjunto que coordene a resposta à doença. O G20 também quer traçar medidas para enfrentar as consequências da pandemia, que, segundo a atualização de quarta-feira da OMS, registrou mais de 416 mil casos confirmados e mais de 15 mil mortes em 196 países. Também na quarta-feira, as Nações Unidas lançaram um apelo de 2 bilhões de dólares para o mesmo objetivo. No evento, Guterres lembrou que o valor mobilizado pelo Senado dos Estados Unidos para estimular a economia é 1000 vezes maior que esse total. Guterres defende que primeiro é preciso ajustar os programas do G20 para garantir o combate ao vírus em seus países, depois oferecer meios e instrumentos necessários para que isso também aconteça em nações em desenvolvimento que representam 80% da economia mundial. Para o chefe da ONU, o segundo aspecto é que os governos do G20 precisam garantir que não ocorra uma crise financeira como consequência da pandemia. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro. Bom, a gente espera que essas projeções da ONU realmente se confirmem, né? Porque a situação já está de forma desesperadora, viu? Sim. Você sabe que eu tenho participado de um grupo de WhatsApp da diáspora, né, que reúne alguns conselheiros, né, da comunidade madeirense pelo mundo. Então, nós temos um representante em Genebra, lá, né, no coração do combate contra o coronavírus. Ele trabalha na OMS. Temos representantes em Joanesburgo, na África do Sul, na Califórnia, nos Estados Unidos, Nova York, Venezuela, os próprios relatos da Ilha da Madeira, Portugal, e todos na França, todos os relatos são parecidos, todos com ordem de lockdown, né? Para todos ficarem isolados em casa, ninguém saindo de casa, mas os números só vêm aumentando dia a dia. Número de mortos, número de contagiados, número de mortos, número de contagiados. As ruas todas desertas e está difícil mesmo. Eu acho que a gente ainda não está ganhando essa luta, mas não podemos nos amedrontar e nem baixar a guarda, né? Vamos continuando com as medidas necessárias para combater, e eu acho que esse encontro aí dos bancos centrais é importantíssimo para que juntos possam fazer as metas e os programas necessários para que a economia não morra junto, né, com as pessoas. E você vê que eu estou vendo aqui uma notícia num portal aqui de notícias, que os bancos, né, prometeram aí na semana passada, olha, vamos adiar os pagamentos, vamos tentar ajudar os clientes que estão em situação difícil, né? Os grandes bancos lançaram semana passada uma ação conjunta com o objetivo de diminuir o impacto das medidas para conter o avanço do novo coronavírus. A promessa anunciada era permitir a clientes a possibilidade de adiar por até 60 dias o pagamento de parcelas de empréstimos. Isso foi anunciado pelos bancos. Como é que está na prática? Os canais de atendimento não funcionam, falta informação entre gerentes, e a prorrogação é, na verdade, um novo financiamento ou repactuação com o aumento de juros. Ora, os bancos estão querendo ganhar com o coronavírus? Eu acho que não é isso que o governo pretende, né? Quando anuncia algumas medidas econômicas nesse sentido. Na verdade, aí é praticamente um crime, porque para querer ganhar, a gente tem notícias de alongamento de débitos reais, que está acontecendo mesmo. Agora, o banco fazer um novo repactuar a dívida com incidência de novos juros, isso aí é crime, esses caras têm que ir para a cadeia, viu? Esse sim, sem direito à prisão domiciliar, tem que ficar lá. Isso daí o governo tem que intervir, o Banco Central tem que intervir nessa situação, intermediar essa questão de
né, como que vai ser feito essa prorrogação das dívidas, né? Não com repactuação. Eu acho que tem que congelar mesmo e voltamos a conversar daqui a 2, 3 meses, o tempo que for necessário. Claro, E garantir para essas pessoas novo crédito, porque eles vão precisar. Se está todo mundo parando, se estancou no momento, estanca agora e depois continua. Ninguém está ganhando dinheiro, por que vai querer ganhar dinheiro em cima da coisa? Uma decisão certa, assim, louvável é o Grupo Carrefour. Em meio à pandemia, ele está anunciando a abertura de 5.000 novas vagas para reforçar as equipes, né, em todas as operações. Neste momento, funciona normalmente oferecendo aos clientes ainda mais eficiência no atendimento. Os postos serão para operadores de caixa, auxiliar de perecíveis, agentes de prevenção, recepcionistas, padeiro, peixeiro, técnico, manutenção, açougueiros, operadores de centro de distribuição e vendedores de eletrodomésticos. Vai ter oportunidades em todas as cidades do Brasil. No entanto, há um número maior de vagas nos municípios lá de Manaus, no Distrito Federal, Goiânia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em Porto Alegre, Curitiba, Paraná, aqui na Baixada Santista, na capital paulista também, em todas localizadas aqui no estado de São Paulo. Isso é importantíssimo, né? E demonstra que realmente não tem que fazer como os bancos estão fazendo aí, querendo ganhar dinheiro em cima do sofrimento da população. Os supermercados estão tendo uma corrida muito grande para o serviço de entrega, né, de produtos nos domicílios, até por conta do coronavírus, as pessoas estão evitando ir ao supermercado, e aí eles estão tendo uma necessidade de aumentar o seu quadro de funcionários, né? Então, são oportunidades que estão surgindo. Eu acho que 2 grandes empregadores, tanto os supermercados, nesse momento, quanto hospitais também, estão contratando enfermeiras, técnicos de enfermagem, porque estão tendo uma demanda muito grande, né, de pessoas e estão precisando dessa força humana. Então, abrindo novas vagas, que é muito importante, né? A gente fala tanto, falamos no início do programa em demissões, estamos falando aqui quase no final do programa em contratações, novas vagas de emprego. Agora, o Carrefour, né, e outros têm que tomar cuidado como é que vai ser feita essa contratação, essa seleção, evitando aí, né, aglomeração de pessoas e todos os cuidados necessários. Com certeza. Isso aí, eu acho que os setores, né, de relações humanas dessa grande rede, ele vai saber controlar e chamar esses candidatos aí, né? Com certeza vão se inscrever aí via internet, essa coisa toda, e a seleção vai acontecendo aos poucos aí, para capacitação e contratação desse pessoal. E o Tribunal Regional Eleitoral suspendeu, né, o atendimento presencial em todos os cartórios eleitorais. Essa paralisação é desde o dia 25 último e permanece até dia 30 próximo. A decisão consta de uma portaria 79 de 2020, né, considerando a publicação do decreto do governo de São Paulo, que reconhece o estado de calamidade no estado. Os servidores da Secretaria dos Cartórios trabalharão remotamente. A portaria mantém disposições já determinadas em portarias anteriores, naquilo que não forem compatíveis. O atendimento fica suspenso nas zonas eleitorais, nos postos de atendimento, inclusive nos que são instalados no poupa-tempo e na Secretaria do Tribunal. O atendimento presencial também relativo aos processos também está suspenso, será feito remotamente por meio do e-mail juízes atende, TRE, somente para processos que tramitam em segundo grau, né? E para o atendimento é preciso informar o número do processo, o juiz para o qual se pretende direcionar a mensagem e o número do telefone para contato. A sessão de terça-feira última, né, foi realizada excepcionalmente. Parou tudo, não tem jeito, não tem como. Assim, a justiça, de um modo geral, ela parou. Agora, o detalhe do TRE é que nós temos um ano eleitoral. E eu confesso que quando o TRE já baixou essa portaria aí, suspendendo o atendimento ao público, fechando os cartórios, enfim, suspendendo o agendamento, né, da telemetria, etc., eu acreditava que eles fossem mexer no calendário eleitoral,
mas a Justiça Eleitoral manteve, não se esquecendo que vai até agora, o início de abril, o prazo para que as pessoas, os vereadores, né, enfim, os políticos possam mudar de partido eleitoral, possam se filiar em outro partido, sem que considere violação aí à legislação eleitoral, a legislação, me fugiu agora o termo, traição partidária, né? Não é traição, eles usam outro termo, e para que as pessoas também se filiem nos partidos políticos, aqueles que estão pensando em sair candidatos aí ao pleito de outubro. Acreditava que essa data seria mudada, não foi mudada, está sendo mantida, então todo o calendário eleitoral está sendo mantido, com exceção do atendimento aos cartórios eleitorais, para tirar aí segunda via de título eleitoral, mudança de domicílio eleitoral, etc. A chamada infidelidade partidária que você quer mencionar. É isso aí, me fugiu a palavra. Mas eu acho que vai ter que mexer nesse prazo também, porque se o cartório ficando fechado até dia 30, quem garante que na sequência vai ser permitido? Né? Não tem como. Como a filiação ela é feita pelos partidos, e vários partidos estão se utilizando dos seus portais na internet para estar recebendo essa filiação, eles entenderam que não havia necessidade nesse primeiro momento de estar suspendendo, e também usaram uma justificativa que a mim não cabe. Que a Justiça Eleitoral também não tem tantos poderes para estar mexendo na regra eleitoral. Olha, eles vivem, desculpa o termo aqui, né? Vivem fazendo regra para sempre, todo ano, eles baixam aqui o que pode e o que não pode fazer durante a eleição. E aí, nesse momento crucial de pandemia, não podemos mexer no calendário. É verdade. Olha aqui uma notícia interessante, curiosa. Homem é preso ao furtar carga de papel higiênico após caminhão tombar na rodovia Regis Bittencourt. Um caminhão-baú carregado de papel higiênico tombou e interditou parcialmente a Regis Bittencourt, que é a BR-116, né, no trecho de Barra do Turvo. Ali é Vale do Ribeira, né? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um homem foi preso após ser flagrado furtando a carga que havia caído na pista. O acidente aconteceu no quilômetro 552 da pista norte da rodovia sentido São Paulo. Após o condutor perder o controle do veículo, o caminhão tombou na faixa da esquerda e derramou parte da carga. O motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrida. A Polícia Federal Rodoviária foi acionada para atender a ocorrência e no local as equipes identificaram moradores tentando furtar a carga de papel higiênico. Um deles foi detido pelos policiais e reconhecido pelo condutor do veículo. Além do cidadão aí que foi detido, parte da carga avaliada em R$70 mil foi recuperada pela Polícia Rodoviária. Preso em flagrante, ele foi encaminhado à cadeia pública e, além da Polícia Rodoviária, equipes da ARTEX, concessionária responsável pela Regis Bittencourt, foram encaminhadas também ao local para realizar o destombamento do veículo e a limpeza. Bom, trata-se, na verdade, de uma carga valiosíssima, né, nos tempos atuais, porque eu não sei se apareceu o papel higiênico dos supermercados, é um dos itens que mais apareceram. Ainda não. Tá bem abastecido. Mas virou um item de necessidade justamente por conta do coronavírus, né? O coronavírus não dá problema, né, intestinal. Não dá. Mas as pessoas acabam usando papel para suar o nariz, enfim. Por isso que houve uma corrida, e não foi só no Brasil, isso foi no mundo inteiro, né? É muito curioso. No primeiro momento era os pessoal se estapeando nos mercados para conseguir papel higiênico. Isso aí realmente é terrível, né? Verdade. Mas olha, a gente falou aí, né? A ONU está preocupada, a Organização Mundial da Saúde, não estamos vencendo essa guerra. Ontem o secretário executivo do Ministério da Saúde disse que nós estamos entrando aqui no Brasil na nossa fase crítica. Como eu falei, aquela subida em que o corona está acelerando, né, para subir no gráfico, e até a gente chegar na curva, pode levar os próximos 30 dias. Então, os próximos 30 dias, segundo o Ministério da Saúde brasileiro,
é um momento crítico que a gente tem que tomar maior cuidado com nossos idosos, manter a higiene, podendo evitar não sair de casa. Claro que nós não sabemos se aqui no estado de São Paulo a nossa quarentena, porque o governo federal, lembrando, não decretou quarentena. Isso é uma ação dos governadores e alguns prefeitos. Não sei se o nosso governador vai renovar a partir do dia 7, estamos ansiosos, o Brasil não pode parar, parece que o governo federal vai começar uma campanha aí, o Brasil não pode parar, não sei o que dizer, a gente tem que ouvir bastante as autoridades sanitárias e de saúde, não só os empresários. E para encerrar aqui, o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma liminar suspendendo restrições à lei de acesso à informação. Diz ele que a publicidade específica de determinada informação somente poderá ser excepcionada quando o interesse público assim o determinar, né? Com esse entendimento, o Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo, acatou o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil numa liminar, ação direta de inconstitucionalidade, que suspendeu a eficácia do artigo 1º da medida provisória 928 de 2020, que restringia a lei de acesso à informação. A MP foi publicada na segunda-feira e suspendia prazos dos pedidos feitos via lei de acesso à informação nos casos que necessitassem do acesso presencial de servidores públicos. São duas coisas que realmente preocupam, estavam preocupando nesse momento, os chamados decretos de calamidade pública, que dão poderes ilimitados aos governos contratarem o que quiserem, sem licitação, muitas vezes beneficiando os amigos do rei, e agora essa decisão aí que foi obstaculizada aí pelo ministro Alexandre de Moraes, com toda a presteza, né, que era a lei de acesso à informação. Até porque, você sabe muito bem disso, né, Fernando? Todos os atos da administração pública têm que ter publicidade. Então, não tem nada que ficar escondendo nada e escamoteando que é por falta de funcionário, que o funcionário está trabalhando de forma remota. Isso não é justificativo. Eu acho que foi desnecessário gastar uma medida provisória, né? Se nós tivéssemos limite, gastar uma medida provisória para isso. Nesses momentos de coronavírus, claro que se a resposta não vier no prazo correto, quem está pedindo quem está fazendo o questionamento vai entender que às vezes o funcionário não está no local e vai ter uma justificativa caso a caso. Olha, infelizmente esse tipo de informação está na sede aí do Ministério, do Departamento, e a gente está trabalhando remotamente por esses dias. Haveria um entendimento normal, bom senso. Não precisaria de uma medida provisória para vir falar assim, olha, as pessoas têm que ter bom senso. Eu acho que é desnecessário. Né? E aí restabeleceu-se, a justiça, nesse caso, restabeleceu a ordem natural e vida que segue. Muito bem. Fernando, com essa informação aí, essa tua participação, a gente vai encerrando o Em Cima da Hora de hoje. Muito prazeroso poder conversar com você aí por videoconferência. E vamos continuar, semana que vem vamos continuar aqui pelo sistema, até porque nós estamos unidos aí contra o coronavírus. Obrigado pela tua participação. Você está num estúdio aí dos mais avançados, hein? Sem qualquer incidência, qualquer interrupção, você aí com seu fone. Achei que ia entrar alguma criança aqui de repente, mas tô bem isolado aqui. Olha, esse estúdio aí é melhor do que o da Globo News, do que a CNN, viu? Olha, Heraldo, é um prazer participar com você aqui por teleconferência, por videoconferência, e precisando, estou à disposição aí, semana que vem, sexta-feira, estaremos juntos novamente. Se precisar algum outro dia, estou à disposição, que é muito gostoso participar e estar discutindo esses assuntos tão importantes para nós. Tá certo, então. Obrigado a você, tenha um excelente final de semana. Obrigado, Gabriel, e a gente vai voltar na segunda-feira com Em Cima da Hora. Fiquem com Deus. Em Cima da Hora.